Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Discurso na sinagoga de Cafarnaum. A multidão disse a Jesus: Que sinal realizas para que vejamos, creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Ele convidava-os à fé, mas eles ainda pediam sinais. E isto é o que segue: que sinais realizas, para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? São João Crisóstomo. Nada é tão irrazoável quanto dizerem isso, como se o Senhor não tivesse feito nenhum milagre, quando um milagre já tinha sido realizado diante dos seus olhos, e nem sequer deixam ao Senhor a escolha do milagre a ser operado, mas querem obrigá-lo a operar o mesmo que foi realizado em benefício dos seus pais. Por isso acrescentam: nossos pais comeram o maná no deserto. Alcuíno. E para não parecer que o maná deveria ser desprezado, enalteceram-no com a autoridade do Salmo, dizendo: como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. São João Crisóstomo. Tendo sido realizados muitos milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, lembram-se somente deste, pois era o que mais desejavam, em razão da tirania do ventre. Não dizem que Deus operou esse milagre para não parecer que o igualavam a Deus, nem citam Moisés para não parecer que rebaixavam Cristo, mas adotam uma solução intermediária dizendo: nossos pais comeram o maná no deserto. Santo Agostinho. O Senhor Jesus põe-se acima de Moisés. Com efeito, Moisés nunca ousou dizer que daria uma comida que não perece. A multidão sabia tudo o que tinha sido feito por Moisés e queria ver coisas maiores, como dizendo: tu prometes a comida que não perece, mas não fazes sinais como os de Moisés. Ele não nos deu pães de cevada, mas o maná do céu. São João Crisóstomo. O Senhor podia ter-lhes dito que Moisés tinha feito outros milagres maiores, mas não era o momento para falar disso. Agora, o Senhor buscava uma só coisa: atraí-los para o alimento espiritual. Por isso se segue. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas o maná não vinha do céu? Como então pode ser chamado pão do céu?
chama-se assim do mesmo modo como as aves do céu, e como é dito, do céu trovejou o Senhor. Diz que aquele pão não era verdadeiro, não porque fosse falso o milagre do maná, mas porque era figura e não realidade. O Senhor não disse: Moisés não vos deu o pão do céu, eu vos dei. Mas, em vez disso, põe Deus em lugar de Moisés e põe-se a si mesmo em lugar do maná. Santo Agostinho, como dizendo: aquele maná representava a comida da qual acabo de falar, e todas aquelas coisas eram figuras de mim. Amais as figuras, mas desprezais o que elas significam. Com efeito, Deus dá o pão que era representado pelo maná, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso segue: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. São Beda. Não aos elementos do mundo, mas aos homens que habitam no mundo. Teofilacto Diócrida. Chama-se a si mesmo o pão verdadeiro, porque o maná simbolizava principalmente o Filho unigênito de Deus que se fez homem. Maná significa: o que é isto? Pois os judeus, quando viam, diziam perplexos uns aos outros: o que é isto? Ora, o Filho de Deus que se fez homem é o mais poderoso e admirável maná, de modo que a todos lhes ocorre perguntar: o que é isto? Como o Filho de Deus pode ser filho do homem? Como duas naturezas podem existir em uma única pessoa? Alcuino. Assumindo a humanidade, desceu do céu e, sendo divino, dá a vida à humanidade. Teofilacto Diócrida. Este pão, sendo vida por natureza, enquanto filho do Pai vivo, realiza a obra que lhe é própria, pois dá vida a todas as coisas. Com efeito, assim como o pão da terra conserva a natureza fraca da carne, Cristo, pelas operações do Espírito, dá vida à alma e torna incorruptível até mesmo o corpo, pois pela ressurreição da carne concede a incorruptibilidade do corpo. Por isso diz que dá a vida ao mundo. São João Crisóstomo. Não dá a vida somente aos judeus, mas a todo o mundo. Eles, porém, ainda estavam voltados para as coisas inferiores. Por isso segue: disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Embora ele houvesse dito: o meu Pai dá-vos o pão, eles não disseram: roga ao Pai que nos dê, mas dá-nos. Santo Agostinho. Assim como a samaritana, a quem o Senhor disse: o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, tomou essas palavras em sentido material e, querendo livrar-se da pobreza, disse: dá-me dessa água. Estes dizem também: dá-nos desse pão para que nos alimente e nunca nos falte. São João Crisóstomo. A seguir, o Senhor vai levá-los à tradição dos mistérios. Em primeiro lugar, fala da sua divindade, por isso é dito: Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Com efeito, isso não é dito do seu corpo. A respeito do seu corpo, de fato, falará ao final: o pão que eu darei é a minha carne. Aqui, porém, fala de sua divindade. Com efeito, é por causa do Verbo de Deus que a carne é pão, o qual, recebendo o Espírito, se torna pão celeste. Teofilacto Diócrida. O Senhor não disse: eu sou o pão que nutre, mas o pão da vida. Com efeito, como todas as coisas estavam mortas, Cristo dá-nos a vida por meio de si mesmo. Ele não é o pão que dá a vida ordinária, mas o pão da vida que a morte não apaga. Por isso, acrescenta: quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede.
Santo Agostinho. Quem vem a mim, isto é, quem crê em mim, e quando disse nunca mais terá fome, deve-se entender o mesmo que nunca mais terá sede. Com efeito, ambas as coisas significam a saciedade eterna, na qual não há nenhuma carência. Teofilacto Diócrida. Ou não terá sede nem fome, isto é, nunca se cansará de ouvir a palavra de Deus, nem padecerá de sede intelectual, como se não houvesse recebido a água do batismo e a santificação que é produzida pelo Espírito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.